Nós seguimos acompanhando de perto também as informações em torno da queda de um avião no estado de Gujarat, lá na Índia, com mais de 240 pessoas a bordo. Nosso editor de internacional, Fabrício Naitz, que está por aqui para atualizar essas informações para a gente. Fabrício, o que você tem aí de detalhes, o que é que vai saindo de informação nesse acidente que aconteceu há pouco? Muitas manifestações acontecendo nesse momento, Nonato. O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, afirmou que as imagens que estão aparecendo nesse momento são devastadoras, envolvendo a queda do avião, o voo AI-171 da Air India, que deixou o aeroporto de Ahmedabad pela manhã de hoje e tinha como destino o aeroporto internacional de Gatwick, em Londres, o segundo maior aeroporto da capital britânica. Segundo o Ministério da Saúde da Índia, muitas pessoas morreram neste acidente. Um policial confirmou à agência ANI, a agência asiática ANI de notícias, que é uma das principais agências de notícias do continente asiático, que o avião caiu sobre um hostel utilizado por médicos, uma espécie de alojamento para médicos lá em Ahmedabad. Como a gente havia destacado, a queda do avião foi muito próxima da pista do aeroporto. O aeroporto de Ahmedabad fica no centro da cidade, praticamente, cercado por residências, hotéis. É uma zona muito movimentada e nós percebemos pelas imagens que ele cai sim sobre uma área de prédios. A fumaça preta que sobe é uma fumaça muito densa. Isso indica, claro, como deveria ser, que o avião estava cheio de combustível. É obrigatório que isso aconteça, claro, para um voo de longa distância ou para qualquer voo que seja, mas ele cai sobre um prédio, segundo as primeiras informações, em um hostel para médicos, um alojamento para médicos que não se sabe até o momento se estava ocupado ou não, se havia muitas pessoas por lá ou não. Mas o ministro da Saúde da Índia já confirmou que esse acidente deixou sim muitas vítimas fatais. As informações que nós recebemos dão conta de que equipes médicas de resgate foram enviadas para o local com muita velocidade, muitos policiais também foram para lá, bombeiros, para tentar fazer a remoção das vítimas o mais rápido possível, colocá-las em macas e levarem elas para hospitais da região. Não se sabe exatamente o estado de saúde dessas pessoas. Aqui a gente pode ver pelo mapa, o aeroporto de Ahmedabad fica exatamente aqui. E isso é toda uma massa de prédios, uma massa muito grande de residências, de empresas, enfim, de construções, edifícios que ficam ao redor do aeroporto internacional dessa cidade no noroeste da Índia. O que acontece? O avião decolou hoje cedo, por volta das 5h50 da manhã, aqui no nosso horário local, horário de Brasília, e ele perde o contato, o sinal, logo após deixar a pista, logo após deixar o perímetro do aeroporto. O controle de tráfego aéreo indiano confirmou, o piloto fez um pedido de Mayday e declarou o Mayday logo após a decolagem. Não se sabe exatamente o porquê, isso a gente não tem essa informação, mas a declaração de Mayday foi emitida. Pode ter sido detectado algum problema mecânico, pode ter tido qualquer outro problema dentro da aeronave, mas essa declaração de Mayday foi feita pelo piloto do avião, que tinha mais de 8.000 horas de experiência, e ele recebe uma resposta do controle de tráfego aéreo, da torre de controle do aeroporto, mas não responde de volta. Não há tréplica do avião para a torre de controle e logo após a queda. Ele estava a aproximadamente 200 metros de altura, 625 pés, quando ele começa a cair. Foi o máximo de altitude que ele alcançou. O aeroporto, como eu falei, está fechado para pousos e decolagens nesse momento. Não há nenhuma operação acontecendo no aeroporto de Ahmedabad, até para facilitar as operações de resgate por ali e já serem iniciadas as investigações, possivelmente averiguar algum problema na pista. Isso pode ser um fator, mas é tudo muito cedo para a gente falar, são apenas ideias, possibilidades do que pode ter acontecido. Como a gente já havia destacado mais cedo, as imagens que estão circulando mostram que o avião cai com o trem de pouso ainda aberto. Ele estava muito pesado, claro, como um avião fica sempre em uma decolagem.
e isso traz muitas preocupações. A capacidade desse avião, como a gente havia destacado, é de cerca de 240, 250 passageiros. O Boeing 787-8 Dreamliner é um avião que começou a circular comercialmente em 2011 e esse é o primeiro acidente envolvendo uma perda fatal dessa aeronave. Até pouco tempo atrás, inclusive algumas semanas, a Boeing estava comemorando a marca histórica de 1 bilhão de passageiros que foram transportados nessa aeronave, nesse modelo de aeronave. São mais de 1.100 Boeing 787 Dreamliner em operação atualmente. E a gente lembra, claro, a Boeing ultimamente tem tido um retrospecto ruim com as suas aeronaves, envolvendo várias empresas, vários lugares do mundo. Porém, esse modelo específico não apresentava nenhuma falha grave. Lá atrás, no comecinho, ele tinha um problema com as baterias de lítio. Algumas delas chegaram a pegar fogo durante algumas operações, mas isso foi corrigido. Houve até mesmo uma declaração da FAA, que é o equivalente mais ou menos à ANAC dos Estados Unidos, proibindo a operação dos aviões até que esse problema fosse resolvido. Só que isso já faz mais de 10 anos e foi de fato resolvido e nunca mais foi registrado nenhum problema desse tipo. Agora é algo diferente. A Boeing, inclusive, disse que já está ciente do ocorrido e que está reunindo as informações para ver o que pode ser feito. Geralmente, numa investigação de um acidente como esses, as equipes costumam se unir, ou seja, a Agência Nacional de Aviação Civil da Índia deve receber a Agência Nacional de Aviação Civil do Reino Unido, além, claro, da fabricante do avião, no caso a Boeing, que é americana, também deve enviar os seus técnicos lá para a Índia para entender exatamente o que aconteceu. Aliás, em cima disso, teve uma manifestação do ministro de Relações Exteriores do Reino Unido dizendo que já trabalha com autoridades da Índia para estabelecer exatamente os fatos com urgência do que pode ter levado a isso. Eu queria só pedir para o Fabrício atualizar para a gente, porque, claro, né, a nossa audiência vai circulando, tem gente que está chegando agora, para você atualizar e lembrar para a gente também as nacionalidades das pessoas que estavam nesse avião, Fabrício, por favor. Perfeito, Soraya. 169 indianos, 53 britânicos, 7 portugueses e 1 canadense. Essa foi a lista divulgada pela Air India nesse primeiro momento. A empresa que, como o Luca falava, causa um tipo de revolta nos seus clientes pelo mau serviço prestado, mas nada que tenha uma relação direta com a qualidade das aeronaves, com a manutenção das aeronaves. Tanto que não havia nenhum registro de incidentes graves envolvendo a Air India recentemente. Quando eu mencionava agora há pouco o Boeing 787-8 Dreamliner, a gente lembra que há alguns meses um avião da Latam que fazia uma rota entre Sydney e Auckland, esse aqui é uma rota da Latam que sai de Santiago, no Chile, e aí vai em direção à Oceania, teve uma perda súbita de altitude durante o voo. Isso há alguns meses, não estou dizendo aqui que há uma relação, é meramente para a gente entender exatamente como que funciona essa aeronave. Foi um incidente que não foi explicado até hoje, uma perda muito rápida e brusca de altitude que resultou em alguns passageiros ficando feridos ali dentro do avião. Muitos deles possivelmente estavam sem o cinto de segurança, né? E aí quando a aeronave perde altitude, essas pessoas, muitas delas, acabam batendo com a cabeça no teto, alguma coisa assim. E como você disse, 625 pés é muito pouco. Ele mal subiu, né? Já foi exatamente para esse choque. O ministro da Aviação Civil da Índia também disse que está chocado, devastado com esse cenário. E a gente teve a manifestação também do Keir Starmer, é isso, Fabrício? Exatamente. Keir Starmer afirmou que as imagens são devastadoras. A gente tem agora, inclusive, na tela, a publicação feita por ele pelas redes sociais, as imagens que estão aparecendo do avião que tinha como destino Londres, carregando muitos cidadãos britânicos, caindo na cidade de Ahmedabad, na Índia, são devastadoras. Estou recebendo atualizações enquanto a situação avança e meus pensamentos estão com os passageiros e as suas famílias nesse momento profundamente perturbador. É isso que falou o primeiro-ministro britânico Keir Starmer. O primeiro-ministro indiano Narendra Modi também foi informado desse caso, mas ainda não se manifestou. Isso tudo informações que nós recebemos das agências de notícias locais. Não há nenhuma manifestação pública de Narendra Modi até esse momento, mas certamente o premier indiano irá se manifestar em breve. Agora a gente acompanha imagens ao vivo de um hospital em Ahmedabad, para onde estão sendo levadas as primeiras vítimas. Certamente
certamente será um dia muito intenso para os hospitais da região, já que, como nós destacamos, 242 pessoas a bordo, entre passageiros e tripulantes, fora aquelas vítimas que podem estar no solo, que possivelmente estavam no solo, como a gente destacou. As primeiras informações que foram divulgadas para as agências de notícias locais indicam que o avião caiu sobre um hostel que abrigava médicos, um alojamento para médicos que fica nos arredores do aeroporto de Ahmedabad. 625 pés, como a gente falou, né, Nonato? A altitude máxima que esse avião bateu, segundo o Flight Radar, que é um site que faz essa compilação de informações envolvendo os aviões, os voos comerciais ao redor do mundo, é o equivalente a 190 metros. Não é uma altitude alta. E só para a gente ter uma ideia, né, quem viaja de avião percebe que o comandante normalmente fala tripulação 10 mil pés, que é quando aí você pode tirar cinto e por aí vai, e depois ele sobe mais ainda. Exato. Então, quando você fala 600, é muito pouco realmente, ele mal subiu, mal decolou e já bateu, infelizmente, nesse hostel. Lembrando também, né, Fabrício, que possivelmente as autoridades devem se pronunciar, mas daqui a algumas horas, até para fazer um apanhado daquilo que eles terão de informação mais precisa no que diz respeito a vítimas e até as pessoas que estavam em solo também, para que a gente possa acompanhar de perto essa situação, apesar do ministro da Saúde indiano, como a gente está informando aqui, confirmar muitas mortes, né? Exatamente. O primeiro-ministro Narendra Modi, atualizando aqui rapidamente, acaba de fazer uma publicação também pelas redes sociais, pelo X, afirmando que a tragédia em Ahmedabad nos deixou transtornados e profundamente tristes. É algo que quebra o coração para além das palavras. Nesta hora triste, meus pensamentos estão com todas as pessoas que foram afetadas pela tragédia. Estou em contato com os ministros e as autoridades locais que estão trabalhando para ajudar a todos aqueles que precisam neste momento. Como a gente falou, várias autoridades estão envolvidas nesse caso. Essa é a primeira manifestação do primeiro-ministro indiano Narendra Modi. Soraya. E aí a gente pensa também num contexto logístico, né? Porque por conta do acidente aéreo, muitas pessoas, provavelmente, a gente já imagina que outros voos devem ser cancelados por precaução e segurança, conexões perdidas, né? Pessoas que estão presas ali na cidade, aguardando também alternativas de transporte. Talvez a gente venha a receber informações daqui a pouco de outras alternativas via trem, por exemplo, para aquelas pessoas que estão presas e não conseguem se deslocar e precisam, né, de fato, haver esse deslocamento, de que outra maneira isso possa ser feito, né, Fabrício? Exatamente. A Índia é um território muito grande, além de ser um país com uma população enorme, a maior população do mundo, superior até mesmo à da China. É um país muito grande, com distâncias também muito grandes entre as principais cidades. Então, a Ahmedabad, que fica no estado de Gujarat, que é ali na região noroeste da Índia, está um pouco afastada de outras grandes cidades do país, como, por exemplo, a Nova Delhi, Mumbai, em Goa, Bangalore, várias cidades ao redor da Índia, todas elas muito distantes, e isso certamente dificultaria a saída de pessoas que estavam com voos programados para o aeroporto de Ahmedabad nesta quinta-feira, dia 12 de junho. O aeroporto, como eu destaquei, está fechado nesse momento, tanto para pousos quanto decolagens. Não é seguro pousar lá neste momento, nem decolar neste momento, até para facilitar as operações, não comprometer as operações de busca e resgate nos arredores do aeroporto, e isso pode ter uma grande influência na malha aérea da região. Dali saem muitos voos para a Europa, para outros países da Ásia, também da África. A Índia é um hub muito grande, tem muita gente que passa pela Índia nesse momento. Não há voos diretos com o Brasil, mas possivelmente passageiros brasileiros que estejam na Índia ou que iam para a Índia podem ter, de alguma forma, a sua vida afetada hoje. Felizmente não há registros de brasileiros neste voo, como a gente já destacou, a grande maioria dos passageiros eram indianos, uma boa parte também de britânicos, claro, além de canadenses e portugueses. Segundo as equipes de resgate, as primeiras informações que nós estamos recebendo, entre 30 e 35 corpos já foram recuperados no local do acidente, sem informar o estado de saúde dessas pessoas. Não se sabe se esses corpos foram retirados com vida
ou não. Então isso tudo a gente vai ter que aguardar, mas as primeiras imagens que chegam não são muito animadoras, dão a entender que nós teremos um dia muito longo, esses hospitais que a gente acompanha a imagem ao vivo terão um dia muito longo e possivelmente uma lista de mortos, infelizmente, grande. A gente vai seguir acompanhando e monitorando.